A gente começa com Brasília. Claro, a oposição se reúne nesta terça-feira para decidir como permanece a movimentação de obstruir as pautas do governo em resposta aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre assuntos que ainda não foram apreciados pelo Congresso Nacional. Então a gente chama agora o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, boa noite, bom trabalho. O que deve ser destacado nessa reunião é mais um capítulo dos conflitos entre o Supremo e o Congresso Nacional. Olha só, Tiago, choveu agora há pouco aqui na capital federal, mas aqui no Congresso a temperatura continua subindo e muito, viu? A você uma ótima noite, ótima semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. A quem nos acompanha já entendeu que na última semana a oposição fez uma obstrução, nada foi votado e a semana já começa com a mesma expectativa. Diversos nomes que eu cheguei a conversar durante o dia de hoje nem vão sair dos seus estados, ou seja, não vão viajar até a capital federal, já que não estão à disposição de colocar nada em votação e nem mesmo de analisar uma agenda econômica do governo federal. A Jovem Pan, adiantamos com exclusividade hoje um pouco mais cedo uma reunião da oposição que vai acontecer justamente amanhã, às 10h30 da manhã. Essa reunião vai ser justamente para tentar achar um caminho ou para tentar entender como vai funcionar esta semana. Se uma obstrução geral, igual na semana anterior, e eu fiz um questionamento às minhas fontes hoje um pouco mais cedo, se existe uma pauta específica que gera toda essa discussão. O que eu ouvi é que não existe um assunto específico, que isso é retrato de diversas ações do STF assumindo a função do Congresso Nacional. A última foi justamente a discussão sobre áreas indígenas, o que incomodou os ruralistas, o agronegócio no Congresso Nacional. De um outro lado, eu também ouvi o que estão articulando ali aliados do governo. Eles já esperavam que hoje, segunda-feira, não seria um dia agitado e vão aguardar amanhã esta reunião, aguardar a oposição alinhar as ideias e aí enviar emissários, ou seja, enviar esses articuladores, interlocutores que vão ouvir se a oposição está à disposição de uma negociação, de entrar no acordo. Exemplo, é hoje à noite uma reunião vai acontecer aqui no Congresso com a relatora da CPMI, a senadora Elisiane, sobre a CPMI do 8 de janeiro. Eles vão ouvir ali alguns nomes da oposição, aliados do governo, se existe uma negociação sobre os novos requerimentos. Então, a partir de agora, é esperar uma luz de lamparina que vai dar um sinal de que forma que será o comportamento da oposição. Hoje, um pouco mais cedo, o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, chegou a falar que não acredita que esta semana vai se repetir a obstrução. Vamos ouvir. A oposição não tem maioria, nem na Câmara, nem no Senado. Então, acredito que não assiste nenhuma razão, qualquer tipo de obstrução. E vocês viram até a oposição aqui no dia de hoje, desde a quinta-feira, se dispor a votar o desenrola, tanto na Comissão de Assuntos Econômicos na quinta, quanto aqui. Eu creio que na Câmara vai ser tratado da mesma forma. Não há razão por parte de nenhuma bancada, eventual circunstância, demanda da bancada, das bancadas mais vinculadas ao agronegócio, já foram satisfeitos. Essa é uma expectativa e uma injeção de otimismo do senador Randolfo Rodrigues. De um outro lado, é muito diferente o que está planejando a oposição no Congresso Nacional. Vamos aguardar a reunião de hoje à noite e este encontro amanhã às 10h30 da manhã. A gente volta a atualizar logo mais. Volto com você, viu, Tiago? As articulações vão continuar. Eu gostei da luz de lamparina que você falou, viu, Bruno Pinheiro? Até daqui a pouco você ainda volta na programação da Jovem Pan e agora já girando os nossos comentaristas para analisar os assuntos dessa segunda e as projeções para essa terça-feira. Dora Kramer, o Nelson Kobayashi aqui conosco. Dora, boa noite para você. Qual leitura política que a gente pode fazer disso? Primeiro, a oposição tem razão ao fazer esse movimento? É uma afronta ao Supremo? E, por outro lado,
o governo acaba amenizando esse movimento que pode sim obstruir algumas votações, não é? Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Olha, eu acho que a oposição não tem nenhuma razão. Isso não é maneira. Isso é coisa de quem não sabe fazer política. Isso é uma arruaça, um espírito baderneiro, reagir com obstrução. E qual é a pauta? Estão pedindo o quê? O que é exatamente? Então não sabe o que querem e aí ficam com propósito, quer dizer, obstrução de toda a pauta, à exceção do desenrola, porque senão eles se prejudicariam, porque é uma pauta cara à sociedade, aí ficam apresentando proposta de poder derrubar a decisão do Supremo, neste momento instituir mandato para os ministros do Supremo, sabe? É tudo não é assim que se faz política. Política é o entendimento, mesmo entre, nas internas do Congresso e até mesmo com o Supremo Tribunal Federal. Desta maneira, não vão resolver nada e perdem a razão. Kobayashi, desde o começo do ano a gente falava do Congresso empoderado, né, que coloca a faca no pescoço do governo. É mais um sintoma do que a gente vem falando desde o começo desta legislatura? Pois é, né? Primeiro, boa noite a você, Thiago, Dora Kramer, toda a audiência do Jornal Jovem Pan. O Congresso Nacional, os parlamentares, eles têm condição de colocar a faca no pescoço do Poder Executivo. Mas em relação ao Judiciário, não há muito o que fazer. Em relação ao Executivo, porque o Executivo depende do Congresso para aprovar as suas pautas. Mas em relação ao Judiciário, quando não há o que fazer, só cabe o esperneio. E é isso que a oposição tem feito. Não só a oposição, alguns do centro também. O próprio presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também tem dado algumas manifestações, tem colocado para votar algumas pautas que servem a esse esperneio. Pautas que são natimortas, que vão no dia seguinte da sua promulgação, se emenda a Constituição, ou sanção, se projeto de lei, serem derrubados pelo próprio Judiciário. Ou esperneio dessa forma, de birra, de não votar o que tem para ser votado, de criar a obstrução, de não dar quórum, ou tentar não dar quórum, porque como é minoria isso não vai ser levado a efeito, nos projetos que estão em pauta no Congresso Nacional. Infelizmente, do ponto de vista de quem pensa assim, de quem acha que o Congresso está sendo deixado de lado, é o que resta, não tem o que fazer, porque o Judiciário vai continuar dando a última palavra em matérias judiciais.